E aí galera, beleza? Bora começar com mais umas aulas aqui. Agora eu vou falar sobre medidas de dispersão. Como assim medidas de dispersão? Só um aviso, como todos sabem, eu não sou professor. Conforme eu estou estudando isso também, conforme eu for aprendendo, eu vou passando para cá, que se porventura eu também estiver errado, vocês também me corrigem. Ok? Então vamos lá. Quando nas outras aulas eu passei sobre média, mediana, moda, eu estava falando sobre medidas de tendência central. O que isso quer dizer? Que eu quero saber quais são os dados que estão no meio do meu conjunto de dados que eu tenho. Né? Então, com uma média mediana, eu saberia mais ou menos onde os dados estão por aqui. Né? Eu saber mais ou menos onde está a média. Mas, quando eu estou tratando de medida de dispersão, eu quero saber o quão espalhado, o quão distribuído este dado está. Né? O quão distribuído estes meus números estão. Eu coloquei aqui alguns números que praticamente formam essa curva. Se eu fosse para fazer uma contagem mais ou menos de quantos números eu tenho, por exemplo, se fosse aqui 1, sei lá, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Aqui é um número que conto 2, né, que eu tenho dois uns. Se fosse para colocar, eu teria, sei lá, 2, 2. Na verdade são 3, desculpa. 3, eu tenho 4. E 4 eu tenho 3. E o 2 eu tenho. E o 5 eu tenho 2. Por exemplo, isso é bem porquinho, tá? O que eu estou fazendo aqui. Mas é só para critério de exemplo. Como que eu poderia saber, pelo menos nesse conjunto ao qual eu tenho, o quão espalhado que está? Eu posso usar um cálculo que é o cálculo de alcance. Eu quero saber qual que é o alcance, né? Qual que é o range, se fosse para colocar em inglês, que eu tenho dos meus dados. O quão eles estão espalhados. Este é um cálculo bem simples, né? Eu vou chamar aqui de A mesmo, de alcance, né? Que é o quê? Que é o maior número menos menor. Simples assim. Então, vamos colocar aqui. Por exemplo, qual que é o maior número que eu tenho? Neste caso aqui, o maior número é o 5 e o menor é 1. Não vou falar qual que tem, qual não tem. Tá na cara. Então, 5 menos 1 dá igual a 4. Então, se eu fosse para levar porcamente entre o menor e o maior, eu tenho uma divisão de 4 números. Se você for observar, pelo menos neste caso, que os números estão bem organizados e os números estão bem alinhados, dá para ter uma noção que o que está falando é verdade. Por exemplo, aqui, do 1 até aqui eu tenho 4 números. Então, tenho um aqui, 2, 3, ele varia do 1, né? Ele varia do 0 ao 4. Então eu tenho do 0, tenho 1, 2, 3, 4 e 5. São 4 números de diferença. Né? Neste caso aqui, ele até que dá certo. Só que se porventura eu tivesse algo mais ou menos assim, sei lá, 1, 2, 3, 5, 25, por exemplo. Se tivesse exatamente isso. Podem notar que agora a curva, se fosse para fazer de algo disso, é lógico, deixa eu só pelo menos colocar. Não, desse jeito mesmo. Se eu fosse para levar uma distância entre eles, né, entre este número aqui que eu tenho, entre o primeiro e o último, eu teria mais ou menos uma distância de. Teria mais ou menos não, uma distância de 24. Só que veja, tipo, eu tenho um espaço muito grande entre o 5 e o 25. Eu tenho um espaço de 20 números. 20 números. Sendo que os anteriores aqui, o 1, o 2, o 3 e o 5, é uma distância de um número. Um número, uma distância de dois números, duas medidas, duas escalas. A escala que a gente está trabalhando. 1, 2, 3, 5, 25. É uma distância muito grande. Quando a gente tem este tipo de curva, né, este dado, este número que simplesmente atrapalha totalmente o nosso cálculo, a gente pode dividir essa quantidade de dados, esses dados que a gente tem, a gente consegue dividir em pedaços, né? Se você divide em pedaços. Divide em pedaços ele e
em cima desses pedaços você consegue fazer esse cálculo de uma forma um pouco mais simples e que te retorne um dado mais factível, mesmo o alcance sendo um cálculo do mais simples possível, ok? E eu vou passar para vocês como fazer essa divisão na próxima aula, para não ficar tão grande. Beleza? Até mais!